Se vocês procurar na internet formas de se reaproveitar uma massa, vai ter uma infinidade de possibilidades. Cada tipo de pizzaiolo, cada pizzaiolo, né, vai mostrar uma forma diferente do preparo que eles fazem para reutilizar uma massa que já foi preparada, né, de alguma maneira tornar essa massa novamente, né, que conseguir trazer uma estrutura forte, conseguir trazer a qualidade, né, que a gente preza, que a gente busca, tá? Cada um vai ter uma maneira diferente. E existem alguns vídeos aqui no YouTube disponíveis, tá? Então, cada um tem sua experiência de acordo, né, e faz de acordo com o que acredita, tá certo? Mas, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a forma como eu faço, como eu reaproveito para evitar desperdício, para não ficar jogando massa fora, e como eu faço o meu preparo de reempastar, o meu preparo de regenerar uma massa antiga, tá certo? E desse modo, não só evitar desperdício, mas também conseguir trazer aromas diferentes, uma textura diferente para minha pizza, e o resultado final ele pode ser incrível com uma massa que já passou por todo o processo, né, de fermentação e maturação, tá certo? Bom, então primeiramente eu quero mostrar para vocês a formulazinha que eu utilizo, tá? Que eu utilizo para o meu preparo. Eu espero que eu consiga explicar de forma que seja enfim, que seja de fácil entendimento, tá? Então vamos entender o seguinte. Geralmente as minhas massas eu preparo com 3 quilos, tá bom? O meu total de farinha são 3 quilos, tá? Então, primeiro eu tenho que entender a quantidade de massas que eu tenho disponíveis, tá? Então eu tenho aqui meia dúzia de massas disponíveis que eu vou reaproveitar, tá certo? Cada massa dessas aqui tem 350 gramas, tá? E deixa eu falar para vocês também, quando vocês forem fazer o preparo, utilizem massas que ainda estejam em bom estado, tá bom? Vocês podem ver, tem uma boa textura, tá? Isso não é, mas quantos dias que eu posso, massas a partir de quantos dias que eu posso reaproveitar e tal. Eu acredito, tá, pelo que eu vejo, com a forma que eu trabalho, isso está muito ligado à temperatura de geladeira, principalmente, tá, a forma de manter essa massa, tá bom? Para ela não passar demais da fermentação, não se tornar ácida, não ter, enfim, não diminuir tanto a resistência do glúten dela, tá bom? Ela continuar sendo uma massa que tenha uma estrutura, tá bom? Que ainda mantenha a estrutura, tá certo? Nesse ponto, então, a gente faz o seguinte, eu tenho aqui massas de 350 gramas, tá? E o que eu faço? São 6 massas, vamos lá para calculadora e boa matemática, tá? Então são 6 massas, certo? Eu espero que aqui fique bem visível, tá? Eu tenho 6 massas de 350 gramas, no total 2.100 de peso total, tá? Peso total disso daqui são 2.100, tá certo? Qual é a minha forma de trabalhar? Eu gosto de descobrir a quantidade de farinha e a quantidade de água presente nessa massa. Por quê? Porque dessa maneira eu consigo ser mais assertivo na quantidade de farinha que eu vou colocar a mais, na quantidade de sal que eu vou colocar a mais, na quantidade de hidratação, se eu realmente estou chegando na hidratação que eu gosto de trabalhar, tá certo? Dessa maneira eu sou assertivo, entendeu? É pelo menos como eu penso, é pelo menos como eu trabalho, tá? Pode ser que talvez você veja pizzaiolos que simplesmente colocam uma parte de farinha e uma parte, algumas quantidades de massas e tudo bem, beleza, ok.
Se conseguiu desenvolver um bom trabalho, perfeito. Show de bola, não estou aqui para julgar a forma de trabalhar de ninguém, é simplesmente como eu faço, tá certo? Então, beleza. E aí, como que a gente descobre a parte de farinha e a parte de água, tá? Então, eu tenho o meu total aqui de 2,100, que é o peso das minhas 6 massas, né? Essas massas foram hidratadas a 70%, tá? Então, esse 1, ele é o meu total de farinha, porque tudo que a gente faz é referente à farinha. Então, a quantidade de água que a gente coloca é referente à farinha, a quantidade de sal que a gente coloca é referente à farinha, a quantidade de fermento que a gente coloca é referente à farinha, beleza? Então, o meu 1 aqui, ele entra como 1000, como o 100%, perfeito? Beleza. Então, vai ser 2,100 dividido por 1,70, que esse 70 é a minha quantidade de água, certo? Tem formas diferentes, né? Eu estudei um período para conseguir chegar nessa fórmula aqui. Eu não sou expert em matemática, mas beleza, tá? Enfim, pode usar essa fórmula que dá certo, tá? Então, o meu total, meu peso total, dividido por 1,70, tá ok? Que vai dar aqui o valor de 1,235, 1.235 de farinha. Essa é a minha parte de farinha dessas 6 massas, 1.235, certo? Beleza, então agora a gente vai descobrir a parte de água, tá? A parte de água, eu pego esses 1.235 e multiplico por 0,70, tá bom? Como eu já tinha minha parte 1000 de farinha aqui, tá? Então fica 0,70, que é a minha parte de água, tá ok? E vai ser igual a 864, perfeito? Então beleza, descobri a minha parte de água e descobri a minha parte de farinha aqui dessa massa, tá? Agora então, o que a gente vai fazer? Vamos subtrair pela quantidade de farinha e água a mais que a gente vai adicionar, tá bom? Então, eu vou fazer a minha massa, como eu falei para vocês, eu faço massas com 3 quilos porque é o que minha masseira suporta. Se você estiver fazendo com 5 quilos, com 10, com 15, você faz essa mesma conta, né? Referente ao peso que você vai utilizar de farinha, tá? A quantidade total de farinha que você utiliza, beleza? No caso aqui, como são 3 quilos, então eu faço 3.000, né? No caso, 3 quilos, menos 1.235, que é o meu total aqui de farinha, tá? Que está presente naquelas massas, que fica igual a 1.765. Então, esses 1.765 é a quantidade a mais que eu vou colocar de farinha para preparar minha massa, certo? Deu para entender? Tá. Então, depois, a minha quantidade de água, que vai entrar agora. Lembra, eu tinha aqui 864 de água presente nessa quantidade total aqui de massas, tá? Eu vou hidratar a minha massa, né, o total, eu trabalho com 75% de hidratação, tá bom? Então, 3.000, 75% de hidratação de 3.000, né, de 3.000 quilos, de 3.000 quilos não, de 3.000 gramas ou 3 quilos, é igual a 2.250, tá bom? Então, por isso que esse 2.250 está aqui, porque esse aqui é o 75% de 3.000, tá? Então, 2.250 menos 864, que está presente aqui, dá um igual de 1.300, não, desculpa, 1.386, isso aí, 1.386, tá certo? E é isso, tá? Por que eu coloquei esse outro número aqui? 1.086. Porque, como eu já expliquei em alguns vídeos, tá? Eu sempre começo o preparo das minhas massas com 65%. É a nossa parte inicial de água, tá bom? Então, eu não vou adicionar aqui no total, já vou colocar ali a massa e a farinha e já vou colocar 1.386 de água, não. Eu vou adicionar
1.806, que vai ser o equivalente a 65% desses 3.000, tá ok? Para a gente iniciar o processo da nossa massa, tá? E o restante que sobrar disso daqui vai ser adicionado aos poucos para eu chegar no volume de 75% de hidratação, certo? Então, isso daqui é uma possibilidade de você estar utilizando para fazer o preparo, né, do reaproveitamento da sua massa já antiga, tá? Vamos falar assim, tá bom? De uma massa antiga, tá? Então, de uma massa que já passou pelo processo de fermentação, de maturação. Beleza? Então, agora eu vou pesar aqui todos esses ingredientes, tá? Como eu sempre falo para vocês, utilizem os ingredientes em baixa temperatura, tá bom? Tanto água quanto farinha. Lógico, agora a gente está entrando no período de outono e inverno, né? Logo, logo começa o frio, né? Intensificar o frio. Mas não são todos os lugares que fazem frio pra caramba, né? Isso aí tá mais na região sul, tá? Então, se você estiver numa região que faça muito frio, então eu aconselho a você a não utilizar tudo gelado, tá? Dependendo do seu equipamento, às vezes você não precisa usar nada gelado, tá bom? Porque a própria temperatura ambiente já vai manter os ingredientes em baixa temperatura. E se for a minha maceira, ela esquenta muito, mas se não for o seu caso, tiver uma maceira moderna, boa, nova, tá? Então possivelmente não esquente tanto, tá? E aí é necessário que você utilize os equipamentos em temperatura ambiente, porque dependendo da temperatura, é necessário que a gente aqueça a massa, tá bom? Para que a gente faça ela chegar até os 23 graus, para que o fermento consiga ter uma reação, né? Ter uma reação fermentativa, tá bom? Então, observe isso, tá? Se agora no frio, no inverno, você for de uma região de baixas temperaturas, é necessário que você faça o aquecimento dessa massa em maceira, ok? Então, é uma observação aí para vocês ficarem atentos, tá bom? Deixa eu pesar aqui a quantidade de água, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou bem ruim nisso. E eu preciso... Tá, então a gente vai até 1086. Eu tenho uma dificuldade de fazer de fazer uma coisa, continuar falando, e eu tenho que trabalhar isso. Mas beleza, vamos lá, até 1086. Será a nossa primeira parte de água. Beleza, show. Então, essa primeira parte de água, eu gosto de estar sempre adicionando água primeiro, certo? E aí, a gente vai colocando as massas na maceira. Como eu falei para vocês, observem se a massa ainda está em um bom ponto, tá? Para que a gente consiga ter um bom resultado, tá certo? Então, se a massa estiver com aquele aroma forte, né? Que lembra muito ao aroma de álcool, tá? Tiver com uma estrutura quebradiça, ela já passou do ponto, então eu não aconselho você a estar utilizando essa massa, tá? Então é preferível que você descarte do que tentar preparar a massa novamente e não ter um bom resultado, tá bom? Porque vai danificar muito a estrutura, tá? E a gente não consegue reagrupar novamente o glúten, tá certo? Eu vou utilizar aqui apenas 1 grama de fermento, tá? Então eu utilizo sempre pouco fermento. Outro detalhe, se você está numa região muito fria, tá? Talvez aumente um pouco a quantidade de fermento que você utiliza. Eu utilizo
baixíssima quantidade de fermento, porque minha região é muito quente. A minha massa não tem dificuldade em fermentar, tá certo? Então, em regiões muito frias, você aumente a quantidade de fermento, faça a parte de utilização dos ingredientes em temperatura ambiente, tá bom? Para que não tenha riscos da sua massa não fermentar, certo? Eu adiciono esse mais 1 grama e vamos para a farinha. Quantidade de farinha, 1765. Tirar um pouquinho que passou. Beleza, show. Então, agora a gente liga a maceira. Então agora faz o preparo, né, da massa, liga a maceira, faz todo aquele processo da mistura, desenvolvimento do glúten, aos poucos, tá bom? Eu vou mostrar algumas etapas para vocês, mas eu tenho percebido que o chiado, né, desse microfonezinho aqui tá ficando muito intenso nos vídeos, não está me agradando, tá? Talvez há quem possa me dizer, seria até bom vocês dizerem isso no comentário, tá? Se estar muito ruim ou não, porque para mim eu não estou ficando satisfeito com essa parte auditiva, né, a parte sonora, tá? Então eu vou meio que cortar em partes essa parte do batimento da massa para não ficar algo, para não estourar, né, para o som não ficar tão ruim, beleza? Então eu vou mostrar algumas etapas para vocês, tá? Lentamente, para não ficar aqui durante muito tempo, né, e se tornar um vídeo ruim por conta disso, tá bom? E eu peço, por favor, que me deixem nos comentários se o som está muito ruim para vocês, se está legal, por favor, tá bom? No momento, é o que eu tenho disponível, tá? Para estar fazendo esse vídeo, né? Para estar trazendo conteúdo aqui para vocês, tá bom? Abriu uma possibilidade agora de vocês poderem estar ajudando a melhorar esse canal, tá? Que foi o meu canal, ele passou pela monetização, tá bom? E agora tem a possibilidade de você entrar no clube de fãs, né? No clube de ser membro, tá bom? Então, se você puder, seja membro do canal, é uma maneira de conseguir trazer recursos, tá? Para que, por exemplo, troque o microfone, né? Que é algo que não é tão barato, tá bom? De se comprar, beleza? Então é uma possibilidade de você estar auxiliando o conteúdo desse canal e o crescimento, beleza? Então, vou ao batimento da massa e vou mostrando em etapas para vocês. Vamos lá. Bom, pessoal, então, depois de alguns minutos de batimento, tá? A nossa massa ela começa a criar uma estrutura, tá certo? E é nesse período que eu começo a adicionar mais água, tá bom? E aí a gente simplesmente adiciona uma quantidade de água, tá? Ó, vocês podem perceber, é um fio de água, tá? E eu espero essa massa, tá vendo que ela se quebra, tá? Ela vai se quebrando e a gente espera voltar novamente, tá bom? Toda vez que a gente adiciona água, ela faz essa quebra e volta, a resistência do glúten aumenta por conta disso, tá bom? Então, é justamente por isso que a gente adiciona água em etapas, para fortalecer o glúten, tá bom? Eu vou adicionar água mais algumas vezes, tá? Fazendo esse mesmo passo, né? Deixa ela quebrar, depois se reestruturar, e aí eu entro com o sal, tá bom? Que o sal faz o papel de fortalecer, montar a estrutura, tá bom? Então a água e a proteína aqui com o atrito, né? Eles se juntam, tá? Eles até formam uma estrutura, tá bom? Mas é o sal que é como se fosse uma espécie de alicerce. É o sal que mantém, é o sal que une realmente os dois. A água mais as proteínas presentes na farinha, tá bom? Que isso forma o glúten. Lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês sobre a camada, né? O que é o
o glúten, né? Aquela camada de força para poder manter os gases, é nesse momento que a gente começa a trabalhar essa estrutura, tá certo? Então eu vou adicionar mais uma quantidade de água, tá? Eu vou adicionando aqui aos poucos, ela se quebra e depois une novamente, e aí eu vou entrar com o sal. Na hora que eu for adicionar o sal, eu mostro aqui para vocês em qual ponto a massa vai estar, beleza? Então, eu adicionei líquido, adicionei água, até aproximadamente uns 70%, é como a forma como eu gosto geralmente de preparar, tá? Ela já está com uma textura muito boa, e nesse momento eu vou adicionando sal, tá certo? Eu gosto de fazer assim, ó, por toda a superfície da massa. Distribuir bem, tá? E aí eu entro com um pouco mais de água para ajudar essa incorporação do sal, tá bom? Vocês veem como está sendo feito um bom trabalho, tá? Aqui, ó, como a massa está elástica, né? Ela gruda aqui e demora para se romper, tá bom? Isso é um sinal que a gente está fazendo corretamente, tá certo? Que o glúten está ficando bem forte, a gente está desenvolvendo corretamente a massa, tá bom? Aqui agora eu acabei de adicionar e finalizar, né, toda a quantidade de água, tá? Então já adicionei os 75% de água, né? Na verdade, todo o volume total, tá? Porque lembre-se que a gente está reaproveitando, né? Refazendo, rebatendo uma massa, ok? Utilizando uma parte de massa que já tínhamos pronta e fazendo uma nova, certo? E olha como fica bonito. Tem um aroma maravilhoso, tá? É um aroma muito gostoso. E depois também, no resultado final da pizza, fica maravilhoso, tá? Tem uma explosão gigantesca no forno. Se torna uma massa muito macia. Vira uma nuvenzinha, um pedaço de nuvem. É maravilhoso. Então temos aqui a nossa massa finalizada, regenerada e com 75% de hidratação. Tá certo? Olha aí. Show de bola, né? Olha essa elasticidade. Show de bola, né, pessoal? Agora eu vou retirar ela daqui e vamos finalizar então o nosso preparo. Então, com cuidado, a gente vem retirando a massa aqui da masseira, né? E é assim que ela sai, sem esforço algum. Depois do nosso trabalho feito de forma correta, né? Para retirar a massa é a coisa mais simples do mundo. Ela sai literalmente por inteiro e a masseira praticamente não suja, né? Não fica aquela coisa melequeira que dá um trabalhão para limpar. Não, é simplesmente uma buchinha com água aqui já é o suficiente, tá? Vou mostrar aqui a macieira para vocês como que fica. A macieira fica praticamente limpa. É simples de limpar. Por quê? Porque a gente fez a massa de forma adequada, de forma correta, tá bom? E aí daqui a pouco eu já vou bolear. Eu vou mostrar a macieira para vocês. Olha aí, fala para mim, quem diz que foi feita uma massa com 75% de hidratação, essa quantidade absurda de água? Então é isso, tá? Nossa massa pronta.
Aqui eu vou fazer ainda, como sempre faço, né? A utilização das dobras. Eu faço no máximo 4 dobras, tá? Deixa ela descansar enquanto eu passo o óleo nos potinhos. É esse tempo de descanso que eu uso, né? E depois faço o boleamento, beleza? Que o boleamento, aliás, eu ensino no vídeo anterior, tá? E eu espero conseguir deixar esse vídeo no card, tá? Porque agora que, como eu falei, o meu canal passou pela monetização, agora que liberou um monte de coisas novas e eu ainda não sei como utilizar, estou aprendendo, tá? Mas enfim, então eu espero deixar o vídeo anterior disponível para vocês aí, que vocês vão aprender bem sobre o boleamento. Eu falo sobre isso, tá? Enfim, então esse é o nosso vídeo de hoje, tá? Espero que vocês de verdade tenham gostado desse vídeo, que vocês estejam gostando dessa nova forma como eu estou aplicando os meus vídeos, tá? Eu acredito, no meu ponto de vista, está ficando mais suave, tá? Tá sendo melhor para mim fazer dessa maneira. E eu espero que dê certo, tá bom? Obviamente, deixa aqui nos comentários também se vocês aprovam esse estilo. Comparem o meu primeiro vídeo, o meu primeiro não, mas alguns vídeos anteriores com esse, por exemplo, ou com o anterior, tá? E vocês verão que tem uma diferença na minha abordagem, tá? E no meu ponto de vista, está sendo melhor, porque está sendo melhor para mim de fazer. Então, se está sendo melhor para mim fazer, eu acredito que esteja sendo melhor de assistir, tá certo? Então é isso, beleza? Deixa o like se você gostou, se inscreva se você não é inscrito e faça parte do clube de membros, tá? Que no clube de membros terão vídeos exclusivos que eu estou me dedicando a trabalhar, né, de forma firme, tá? Aqui no canal, tá bom? E quero trazer vídeos exclusivos para quem é membro. Nesses vídeos exclusivos vai ter conteúdos que eu passaria somente em um curso, tá? Que eu passo somente em um curso. Lógico, não é que eu passo aqui para vocês de uma forma errada, não. Mas há coisas que podem ser mais exploradas dentro de um curso, tá bom? E no clube de membros vocês terão acesso a isso, beleza? E também, aí na descrição da minha bio, né, tem a disponibilidade de você estar adquirindo o meu e-book, tá? Que eu fiz com muito carinho, que tem bastante informação para você iniciar, você que não tem noção alguma de como fazer o preparo de uma massa, tá? De como iniciar o seu negócio, de como fazer pizza em casa ou indiferentemente, tá bom? Fazer uma pizza à mão, né? Então nesse e-book tem aí a possibilidade de você aprender tudo isso, tá bom? E por um preço muito em conta, tá certo? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Valeu!